Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O mistério do sétimo selo. Muita coisa que o irmão Brana pregou, ele pregou debaixo de inspiração. E os selos ele disse que foi assim, foi através de inspiração. Na festa das trombetas 36. E a preocupação das pessoas sempre é deste maior mistério, o sétimo selo. Então, se o sétimo selo é um mistério, não foi revelado, então não teríamos sétimo anjo na terra e não tivemos sétimo anjo. Mas nós sabemos que o sétimo selo foi revelado. Algumas coisinhas que eu quero ler para vocês, que o irmão Brana disse, e a gente vai notando um tempo do chamado e depois o tempo que aquilo completa aquele chamado. Assim foi o que aconteceu no tempo dos judeus, entre o sexto e o sétimo selo, parágrafo 230 da festa das trombetas. O irmão Brana diz que houve um chamado dos 144 mil. Bom, mas cadê eles? Houve um chamado. Foi exatamente aquele espaço de tempo do sexto selo até no sétimo selo. Entre. Então, aquilo que é um chamado não quer dizer que completou. Chamou apenas. É como a noiva foi chamada. Isso não completou, porque ela vai ser arrebatada. Ela foi chamada. O sétimo anjo veio chamar. E aqui a mensagem que apareceu para chamar aqueles 144 mil judeus veio através de uma perseguição ao povo judeu, ao ponto de todos eles terem que partir para a sua pátria, e antes morreu ali os mais de 6 milhões de judeus, gente boa, mas que estava cumprindo também o desígnio dos pais deles lá do tempo de Jesus. O que você fala pode levar tempo, mas aquilo vem a cumprimento. Eles diziam: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. E sobre nós caiu no ano 70. O general romano Tito entrou e assassinou o povo ali em Jerusalém. Mas sobre nossos filhos, aí cumpriu de 39 a 45, 1939 e 1945, enquanto eles estavam pagando o preço. E aquilo era também o quinto selo, cumprindo, e aquelas almas debaixo do altar. Você sabe, né? As almas debaixo do altar não são gentias, são judias. Então elas estavam ali debaixo do quinto selo. Mas falta ainda completar o número dos seus conservos que foram mortos, como vocês
Isto é o que a Bíblia informa. E estes que teriam que manifestar, exatamente os 144 mil, que eles foram para Jerusalém, foram para a sua pátria, ali já fizeram uma pátria, 2.500 anos sem ser uma pátria, mas eles voltaram e tem bandeira, dinheiro, tudo eles têm, que indica que são uma nação. Foram abençoados. Foi o período da chamada. Eles são abençoados no período da chamada, mas aquele povo que foi chamado não é o mesmo que vai ouvir Moisés e Elias. Se as pessoas pudessem ter luz disso, como o povo foi tirado do Egito, mas aquele povo que foi tirado do Egito não foi o mesmo que entrou em Canaã. Foram os filhos deles lá na frente que entraram em Canaã. Então aqueles que foram chamados e eles voltaram para a sua pátria, formaram sua pátria, agora era apenas um chamado. Precisa completar isso. E quando é? Se eles foram chamados entre a sexta e a sétima trombeta. Eles foram chamados. Aqui está entre o sexto selo e o sétimo selo, que eles foram chamados, diz o irmão Brana. Aí está onde estas trombetas chegaram, bem ali, a perseguição daqueles cavalos soltos, 200 milhões. Você já pensou bem, demônios? O irmão Brana disse que esses 200 milhões de cavalos são demônios espirituais que estão atacando o povo que atacou os judeus naquele espaço de tempo. E os que foram chamados foram depois que isto aconteceu, depois que cumpriu aquelas almas debaixo do altar, em 45, até 45, em 48, eles voltaram para a sua pátria. Estes que voltaram, é o que eu quero que você entenda, não são os mesmos que houve Moisés e Elias, porque eles voltaram em 48. Muitos deles já morreram, a maioria já morreram. Então quem é que vai ouvir? Os filhos deles. Aqueles que saíram do Egito, morreram no deserto, quem entrou em Canaã? Os filhos deles. Irmão Brana diz que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. A noiva saiu das denominações quando o irmão Brana foi revelar os selos. Ela saiu das denominações. Mas quem é que vai entrar no rapto? Eles saíram das denominações, mas morreram no deserto. De 63, dentro dessa geração de 40 anos, morreram no deserto. E eles não vão entrar. Mas quem vai entrar? Os filhos deles. Eu sou um filho deles. Você deve ser outro filho deles. Mas os nossos pais, que saíram das denominações, eles estão morrendo no deserto. Eles não conseguem receber a palavra de Deus. Eles não conseguem ver o ministério de Josué. Aquele povo que morreu no deserto, eles não puderam ver o ministério de Josué. Porque eles morreram, estavam no tempo de Moisés. E esse povo que tem morrido no deserto está no tempo da mensagem do sétimo anjo. Desde 63 a 2000, 2003, morreram no deserto. Nós saímos deles, graças a Deus. Temos que ser filhos agora que entre nesse rapto. Nós precisamos ser os filhos do rapto. Nossos pais não entraram. Quando eu digo nossos pais, você tem que saber que não é o pai carnal. É os nossos pais que pregaram para nós, que nos ensinaram até a mensagem. Mas eles não entram. Eles morrem no deserto
Por que morre no deserto? Porque eles não têm revelação da mensagem. Por que aquele povo morreu no deserto? Não tiveram revelação do ministério de Moisés, aí tiveram que morrer no deserto, para que os filhos deles pudessem nascer e ser dominados pelo ministério de Josué, que era o ministério do Espírito Santo, para levar o povo a Canaã. Esses tipos que o irmão Brana pregou são maravilhosos. E eu queria deixar claro também para você, quando fala da vinda, porque nós falamos da vinda de Cristo, que é a vinda do Filho do Homem, e isto ainda tem um cumprimento. Não aconteceu o rapto. A noiva foi chamada no tempo da vinda do Filho do Homem, que os selos foram revelados, e o ministério do Filho do Homem estava na terra, num homem. Você diz, mas Brana não era o Filho do Homem. Você tem que entender que era o Filho do Homem no homem. Ele não podia, Deus não podia ser Filho do Homem se ele não estivesse no homem, Brana. Assim como lá atrás ele não podia ser Filho do Homem, Deus, se ele não estivesse no Filho Jesus. E aqui ele não podia ser Filho do Homem se ele não estivesse no Filho Brana. Eu sei que você não é acostumado a ouvir estas coisas, mas a vinda do Filho do Homem, Cristo, num homem, foi para revelar os selos. Ninguém podia revelar os selos, assim como ninguém podia morrer para nos salvar. Não havia sangue, e não há sangue até hoje que possa nos salvar, fora do sangue de Jesus Cristo. Assim, meu irmão, minha irmã, para revelar os selos, ninguém pode revelar, senão Cristo outra vez, em outro homem. Deus esteve em Cristo, Cristo na igreja, um espaço de 2000 anos. E agora, outra vez, Cristo num homem, conforme a Bíblia. Eu estou falando para vocês de coisas que Jesus pregou. Quem profetizou foi Jesus. Quando fala do batismo em nome de Jesus Cristo, você fala mal porque você diz, foi Pedro. Mas como é que você vai fazer agora com os dias do Filho do Homem, profetizado pelo próprio Jesus em São Lucas 17, 26 a 30, os dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló, assim será também os dias da vinda do Filho do Homem. Então, isso já cumpriu. Quando ele veio, fez um chamado, mas não foi completo, porque foi só chamar. Ele chamou o povo, para que destes que ele chamou, pudesse sair os filhos. Ele chamou Israel do Egito, para que daqueles que ele chamou, pudesse sair os filhos deles e entrar em Canaã. Isto é uma realidade bíblica. Assim, Jesus Cristo outra vez veio chamar o seu povo, e esse chamamento vem através dos 7 selos. Assim como os judeus, eles são chamados através do 6º selo. Você vê que o 5º selo trouxe morte e o 6º selo as trombetas. E eles, os judeus, são chamados através das trombetas, porque as trombetas não são para nós, são para os judeus. Então, as trombetas soaram no 6º selo e estava chamando Israel para a sua pátria. Enquanto que Deus, logo em seguida, veio no 7º selo, chamando a noiva para preparar para o arrebatamento. Ele chamou os 144 mil, mas ele não mandou Moisés e Elias para eles. Está esperando ainda, certo? Ele chamou através do 7º anjo. Ele chamou esta igreja revelada, mas ainda não deu o arrebatamento.
Porque tinha que vir neste tempo da chamada de nós estarmos preparados para podermos ser arrebatados. Como também Israel, 144.000, foi chamado, mas os filhos deles agora é que vão receber Moisés e Elias. Para nós, os gentios, isso já aconteceu lá atrás, quando o sétimo anjo estava na terra. O sétimo anjo chama a noiva. Deixa eu ler alguma coisa para vocês. 226 da festa das trombetas. Não vê você onde estamos, não vê você porque aquelas trombetas não significam nada para nós. Todas elas soaram sob nosso sexto selo. E quando o irmão Brana pregou o sexto selo, ele não sabia. Ele ficou sabendo aqui, ó. Vou ler para você onde ele ficou sabendo. Aqui, neste parágrafo 226 da festa das trombetas, que ele revela. Vê você agora porque o Espírito Santo não me deixou falar isto, porque ele queria pregar sobre as trombetas. E Deus não deixou ele pregar. Vê você porque ele não queria deixar eu falar isto, quando o Pai Celestial, com esta Bíblia diante de mim, que é a verdade, não sabia disto até ontem. E ele é preciso, até antes de ontem. Ele diz que ele não sabia. Então você não pode dizer que ele sabia. Ele ficou sabendo para pregar a festa das trombetas. E não para pregar as trombetas. Ele queria pregar as 7 trombetas. Mas não pôde pregar ali, naquele tempo, porque Deus disse para ele que já havia pregado. Quando? Nos selos, no sexto selo, onde soaram as trombetas. Agora você vê, no sexto selo nós temos soadas aquelas trombetas, 6 trombetas. Nós temos uma trombeta que é a 7ª trombeta, onde nós lemos, que é a conclusão do assunto. Na conclusão do assunto, aquela 7ª trombeta estará completando o 6º selo na grande tribulação. Por isso Moisés e Elias estará pregando na grande tribulação, cumprindo seu ministério e cumprindo o que falta do 6º selo. A irmã Brana diz, eu não sabia disso até antes de ontem, no meu quarto ali onde ele revelou isto. Veio até mim, falou comigo, eu voltei e disse, querida, eu tenho isto agora. Ele ficava satisfeito que ele conversava com a esposa, ele pregava para a esposa, ele acordava a esposa e ela parava para ouvi-lo por causa da unção que ele tinha quando aquilo descia para ele pregar, e ela tinha paciência de parar e ouvir ele pregar. Querida, não é apenas nesse lugar. Querida, eu tenho isso agora. Ele simplesmente me encontrou ali. É uma coisa quando você encontra Deus e quando Deus te encontra. Aquilo ali foi quando Deus encontrou irmão Brana para poder falar para ele que ele já havia pregado as trombetas. E agora ele está pregando a festa das trombetas. Mas alguma coisa aqui que são muito boas. A 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Há um profeta. Você já notou isso entre o 6º selo e o 7º selo, e a 7ª trombeta melhor, 6º selo. Aí depois você vai para a 7ª trombeta. Entre este capítulo 9 também, que é das trombetas, para o capítulo 11, há um profeta. Este é o irmão Brana. Há um profeta para os gentios, para chamar o povo de volta à doutrina original pentecostal. Então aqui, irmão Brana estava chamando
o povo de volta à doutrina original pentecostal. Pensa bem, depois que ele chamou nós para aquela festa pentecostal, ele diz que nós não estamos mais em Pentecostes. Aqui nós estamos preparados com esta mensagem para o arrebatamento. Estes são os filhos agora do 7º selo, certo? Se você crê, esse é o mistério. Eu vou ler aqui para você, onde o irmão Brana diz 230, ele diz, entre a 6ª e a 7ª praga, nós chegamos com aqueles 144 mil. Você se recorda daquilo? Que foi entre aquilo. Você recorda entre o 5º selo e 6º selo? Entre o 6º selo e o 7º selo, ali houve um chamado, os 144 mil. Você se lembra daquilo? Agora, aí está onde estas trombetas chegaram, entre o 6º selo e o 7º selo. Ele está mostrando as trombetas, que era uma mensagem de preparo, de chamamento dos 144 mil para voltar para a sua pátria, que voltou em 1948 e que Jesus disse que não passaria esta geração de 48 sem que ele viesse. E a geração de 48 mais 40 seria 88, e ele veio em 63. 15 anos depois de 48, ele veio em 63, cumprindo a própria palavra de Deus dentro daquela geração. Porque a vinda do Senhor é o 7º selo. Você não tem que preocupar, querer saber outros mistérios. O mistério do 7º selo é o ministério do 7º anjo. Primeiro selo, 68. Você já deve ter visto isso. O mistério do 7º selo é irmão Brana, é seu ministério. Aquele é o mistério que as pessoas não puderam ver. E ele veio com este ministério, chamando um povo. Preste atenção. 231 da festa das trombetas. Então ali tinha que haver a mensagem do 7º anjo, que havia pregado e condenado os pentecostais. E Jesus havia sido colocado para fora, não tinha nenhuma cooperação com ninguém. Foi colocado do lado de fora, rejeitado. Pentecostais, laodiceanos, vocês pensam que estão rejeitando a Cristo hoje? Não, foi lá atrás. Vocês rejeitaram em 1950, quando Deus já estava começando o ministério com o 7º anjo. Foi ali que vocês colocaram Cristo, a palavra, a revelação dada pelo anjo de Deus do 7º selo, vocês colocaram ele para fora. E ali, onde Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas é exatamente esse tempo que o povo pentecostal jogou Cristo para fora. E Cristo ainda querendo entrar. Agora, neste espaço que nós estamos vivendo, é um espaço de tempo que o povo da mensagem tem jogado a mensagem para fora. Cristo é os selos. E os selos, o povo da mensagem tem jogado para fora, não quer. São outros laodiceanos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Eles saíram das denominações aqui em 1963, mas as denominações não saíram deles. Mas quem saiu deles foram os eleitos. Os eleitos saíram 40 anos depois dos selos revelados. Quando terminou aquela geração dos selos, aí os eleitos apareceram. Porque precisava ter esta geração
para morrer aqueles que rejeitaram a revelação dos selos. Então eles morreram, aqueles que andaram com o profeta, aqueles primeiros que vieram para o Brasil. Então eles partiram, eles deixaram uma geração, mas desta geração, Deus então pega alguns que vão para o rapto, vão entrar no rapto, porque os demais vão continuarem no deserto, morrendo no deserto, porque eles têm rejeitado a palavra. Então guarde, o chamamento dos 144 mil, e logo virá, depois que a noiva for arrebatada, Moisés e Elias estará tocando a trombeta para Israel, estará pregando a estes 144 mil que vão entrar. Mas para nós, que não sabíamos também, irmão Branham, ele diz aqui que ele não sabia daquilo, né? Ele não sabia daquelas revelações, daquilo que tinha acontecido, que ele tinha pregado, tudo dentro do sexto selo, as trombetas, que ele não sabia. E nós também não sabíamos que depois de 40 anos, Deus tirou um povo dos selos, e dentre este povo, Deus tirou seus filhos e está trabalhando nos seus filhos, que vieram através do ministério de irmão Branham. Eu sei que entra algum batista, algum metodista, entra algum pentecostal, mas é muito pouco. Porque agora, esse tempo final, é exatamente aqueles que saíram dos lombos de nossos pais. Os nossos pais, eles creram no profeta, mas eles não puderam ter a revelação total. Eles creram em Moisés, mas não puderam ver que Moisés era Deus para eles. Eles nem perceberam aquilo. Eles creram no irmão Branham, mas não perceberam que era Deus, o Filho do homem, naquela carne, pregando e chamando um povo. É interessante que ele chamou em 48 judeus, e ainda não tem Moisés e Elias pregando para eles. Ele veio e chamou através do sétimo anjo a sua noiva, porque é o sétimo selo que chama, é a vinda do Senhor. Mas tem o complemento desta vinda, ela começa com a vinda do Filho do Homem e termina com o arrebatamento. É isto, o sétimo selo. Nós temos aqui escrito, o irmão Branham diz o que é o sétimo selo, até quando ele vai, 232 da festa das trombetas, logo que esta igreja, a noiva reunida, ela é levada, aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo acaba, quer dizer que o sétimo selo está aqui ainda, mas quando ele começou? Com o irmão Branham, e ele está aqui ainda. Quando a mensagem da noiva está projetada sobre o povo, é para nós nos despertarmos, que é hora de nos prepararmos com esta revelação dos 7 trovões, que o irmão Branham diz que com a fé que temos, primeiro selo 75, com a fé que temos, não faremos este rapto, precisamos dos 7 trovões, e ele enviará, e ele enviou. Depois, em 64, ele foi esclarecendo em perguntas e respostas, número 78. Ele clareou para nós o que eram os 7 trovões. Deixou escrito ali em Laodiceia 38. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Isso é para um povo eleito. Isso é para os filhos que saíram dos pais que morreram no deserto. Quantos irmãos, quantos ministros morreram nesse deserto? Não é morrer só fisicamente, não. Morreram. Eles não querem saber nada dos selos. Eles não querem saber nada da revelação, daquilo que o irmão Branham revelou. O que deveriam, eu creio que deveriam rodar em todas as igrejas as fitas do irmão Branham, o CD, o MP3 que fizeram também do irmão Branham, rodar em toda a igreja,
a coleção dos 7 selos, da festa das trombetas, Cristo, mistério de Deus revelado, e entender, recebendo esta mensagem, deveriam ouvir estas mensagens, porque o que prepara para o rapto e que dá fé de rapto são os trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Aí você começa a escutar toda a mensagem e esquece dos 7 selos que dá fé de rapto. Então, por favor, se vocês pudessem ser mais criteriosos, vocês então veriam que o povo precisa de ouvir nas suas igrejas irmão Branham pregar a brecha, irmão Branham pregar o primeiro selo, vocês ouvir e ver que é Deus falando, e que depois ele não podia mexer mais naquilo, porque Deus diz: não diga a ninguém. E o que ele estava pregando, o que são os selos? A terceira puxada. E o que foi que ele disse? Não diga a ninguém. Por isso, quando perguntavam para ele, ele não respondia do jeito que as pessoas estavam perguntando, porque as pessoas não entendiam o que ele tinha pregado. Você diz que a misericórdia terminou? Ele diz: você deve ter tirado isso lá dos selos. Ele não podia pregar mais, explicar mais. Deus disse para ele: não diga a ninguém. A mensagem estava pregada, os 7 selos está pregado, não precisa pregar mais, precisa ouvir. Liga aí o gravadorzinho no primeiro selo, liga aí na brecha, escuta ele falar que Cristo saiu do trono, escuta aí que o último eleito já entrou, que o tempo acabou. Escuta, liga, aperta o play. Agora você vai apertar o play nas mensagens que não é da revelação para o rapto. Irmão Branham tinha as mensagens de revelação para o rapto, são as mensagens dos 7 selos em diante. Tome essas mensagens e procure agora receber esta palavra enquanto é tempo, porque meu tempo também, eu fico aqui dizendo, meu tempo também esgotou. 237 da festa das trombetas, em Apocalipse 11 diz: seu ministério será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora de suas tradições. Olha para você ver que o ministério das trombetas que soaram no 6º selo foi chamando Israel fora das nações para dentro da sua nação. Agora, quando vier Moisés e Elias, eles estarão chamando Israel para fora de suas tradições judaicas. Exatamente como a mensagem do 7º anjo chamou a noiva para fora das tradições pentecostais. Agora, para um pouquinho. Olha para esses pregadores que estão aí cheios de movimento, de bênção, de libertação, de cura. Eles estão levando o povo para um movimento pentecostal. William Branham veio tirar, eles estão empurrando para lá outra vez. O 7º anjo chamou a noiva para fora das tradições pentecostais. Tudo que você vê que é uma tradição pentecostal, o que eles tinham que não está na mensagem, o que eles tinham que não está na Bíblia, as línguas estranhas que eles falam desordenadamente, quando deveriam ter ordem no falar as línguas dentro da igreja, mas eles falam a qualquer tempo. Recordem, Moisés e Elias era para tirar Israel para fora do velho pacto de cordeiros, ovelhas, sangues, bodes, e sacrificar o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício para a palavra. E aqui eu encerro, 238. E a mensagem do 7º anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente, o mesmo selo, e é o 7º selo, é para chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína e real, verdadeira,
O que é? Cristo. A verdadeira expiação é Cristo personificado. Isto é Cristo se tornando pessoa. Em sua palavra, aqui, feito carne entre nós. No nosso meio. Feito carne no nosso meio. Isso aqui era nos dias do irmão Brana. Ali estava Cristo feito carne entre os americanos. O que era Brana? Era Cristo feito carne entre os americanos. O que era? O mistério. Eles não viram o mistério do sétimo selo. É o sétimo anjo. Cada anjo teve uma mensagem, cada anjo representou um selo, mas o sétimo anjo representa o sétimo selo. E o sétimo selo, ele diz, vigie bem o sétimo. É a vinda, foi a vinda. Você tem que vigiar o sétimo. Nós estamos vigiando ele agora para o complemento. Foi a vinda do Filho do Homem nos dias do irmão Brana. Mas foi aquela vinda para chamar a noiva, para tirar a noiva dentre o pentecostalismo, que nós saímos, graças a Deus. E agora, essa mensagem final, para poder nos introduzir no arrebatamento. Esta é a última mensagem. A mensagem de rapto é a última mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Trabalha junto com a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Quando isso termina e a noiva é raptada, termina o sétimo selo. Por isso eu te digo, o sétimo selo está aqui. Está aqui comigo, está aqui com você, o sétimo selo. O que é? O mistério. É o mistério, o povo não entende. O povo não entende, cada um de nós, o povo não entende o que pregamos. O povo não recebe, porque é um mistério para eles. Mas o mistério depois, irmão Brana, depois de pregar os 7 selos, ele vem e prega Cristo, que é os selos. O mistério, que era do sétimo selo, revelado. Cristo, o mistério de Deus, revelado. Revelado em carne, mas as pessoas não viram que ele estava revelado em carne naquele dia. Então, para você que hoje vê, seja agradecido, seja agradecido a Deus por poder ver. É uma grande coisa? É. Supera tudo que a gente tem na terra, esta revelação. Sem esta revelação, nós não temos vida. Sem esta revelação, nós não temos prazer, não temos gozo. Esta revelação é que nos dá prazer, que nos dá gozo, que nos satisfaz, que nos alegra, que nos dá graça em pregar, em meio às lutas, às dificuldades, às rejeições, mas dá graça, poder para pregar. Grande Deus, eu rogo a tua bênção sobre o seu povo, este povo que tem crido na sua palavra neste dia final, e que o Senhor os tem mudado, porque o Senhor os tem revelado. Sua palavra foi revelada a cada um, e eles têm visto o sétimo selo. Deus que fez carne nos dias do irmão Brana, e agora Deus encarne na noiva. A noiva, cada um de nós é Deus em carne, Deus nesta carne. Tem hora que nós reprovamos a nós mesmos, e Deus está vendo, você precisa reprovar a si mesmo, mas eu estou aí nesta carne, eu estou aí para te dar vida, para te dar força, para te capacitar, para vencer a carne, para vencer o mundo e para obter esta luz, esta revelação deste dia final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus. Foram numerosas visões, sinais
sinais procedentes dos céus, os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus estar, aquele que o trouxe e o levou é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. João outra vez já pregou o que Branham veio revelar. A esposa já se aprontou e espera Cristo chamar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. O irmão Daniel Rio Claro pede oração aqui em favor de sua nora Jéssica, que está conosco retornando, é esposa do seu filho Lucas. Mandou uma fotografia também, parece que toda a congregação está reunida ali. Deus abençoe, meus irmãos. E o irmão Amauri também pede oração em favor do irmão José Antônio Costa, que estará de aniversário na terça-feira, 68 anos. Pastor Mendes também está em Garapé Mirim, na casa do irmão Eliseu. E pede oração pelo irmão Sebastião e a irmã Nelissa. O irmão José de Campo Limpo pede oração por fortes dores de cabeça. E o irmão Geraldo e a irmã Santina agradecem a Deus por completarem 49 anos de matrimônio. Deus vos abençoe, meus irmãos. O irmão Rafael de Londrina também pede oração pela viagem que vamos fazer amanhã para Umuarama. Eu, o irmão José Antônio e sua esposa, a irmã Rosa. O irmão Wellington de Rio de Janeiro também pede oração em agradecimento de um carro que Deus lhe concedeu e ele vai trabalhar no aplicativo. Quer que o senhor ore para que ele possa ser abençoado. E os irmãos aqui que deram um alô, né, os irmãos conectados, o irmão Neres, lá em Goianésia, Pará, do ministério do pastor Gedielso. Deus abençoe, meu irmão. Os irmãos de Rio Negrinho sempre também dão um alô para nós aqui, o irmão Ednei Lemes, o irmão Marcos, a irmã Márcia, o irmão Ronei, irmão Eloíra, a irmã Hilda, a irmã Roseli e as crianças. Deus vos abençoe. Aí em Rio Negrinho, Santa Catarina,
O irmão Rafael em Castanhal, Pará, e a família do irmão Cosme. O irmão Paulo Sérgio de Cuiabá também manda um alô, e manda dar um alô para sua família, esposa Anadir, filhos Fabim e Guilherme. Deus abençoe, irmão Paulo Sérgio. Irmão Hélito do Rio de Janeiro, né? Os irmãos em Castanhal também, aqui o irmão Odair manda, conectados, irmão Odair e família, irmão Sidney e família, irmã Socorro, irmã Aldacir, irmã Lourdes, lá em Castanhal, Pará. E tem muitos irmãos também conectados conosco ali no YouTube, né? Muita gente fala ali, um irmão lá acompanhando de Buenos Aires, irmão Milton Fraga, Deus te abençoe, meu irmão. Né, vários outros irmãos. Um irmão perguntou se a mensagem fica no site. Se não fica gravado no YouTube, até umas 11h30 da noite, o pastor já disponibiliza ela no site. Fica no site, fica no Facebook e também no YouTube, meu irmão. E vários irmãos aqui, né, pastor? É muita mensagem para ler. Deus abençoe todos vocês, por toda parte do Brasil e no mundo. Grande Pai, o Senhor que conhece o nosso desejo de que este povo seja abençoado, e o desejo do Senhor, muito mais, que cada um de nós tenhamos a fé suficiente para dizer: estou abençoado, estou curado pela palavra de Cristo. Ele já me curou aquele dia no Calvário, já resolveu os meus problemas. Eu não os tenho mais, porque já foi resolvido por Cristo. Pai, abençoe cada irmão, cada irmã que pede oração, que sejam alcançados pelo poder de Deus. Esses irmãos reunidos em Rio Claro, seja abençoado em Campo Limpo Paulista, alcança a bênção de Deus em Taubaté, em São José dos Campos, que nós temos aí grupinhos de irmãos reunidos por toda parte. Sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que nós não lembramos momentos, seus nomes, mas que o Senhor possa manifestar a saúde, a bênção que eles precisam, as dores desapareçam, o mal-estar desapareça, a febre desapareça, a inflamação, a infecção, o problema pulmonar desapareça e a bênção de Deus penetre nestas vidas. Que irmão Geraldo e irmã Santina continue nesse viver abençoado, 49 anos junto, que possa ainda viver muitos anos ainda adorando a Deus juntos, enquanto nós estivermos aqui na terra nos preparando para o grande rapto. Sejam abençoados todo o povo de Deus por toda parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados, nós vamos voltar, se Deus permitir, na quinta-feira. Quinta-feira. Eu creio que alguma coisa que a gente tem falado para ajudar as pessoas sobre mudança, sobre casamento, a gente tem falado porque fica por conta de vocês. Muitas vezes vocês fazem uma mudança e depois se entristecem. Vocês casam e depois não dão certo. Isso daí vocês têm que examinar antes, porque a hora que está querendo fazer aquilo é bom, é maravilhoso, eu quero casar, eu quero mudar da minha cidade, eu quero sair de um país e ir para o outro, mas as aflições, as lutas que vêm, você deve encarar. E qualquer pessoa que me ouve agora, você deve saber, se você está neste propósito, estou falando com você sem falar seu nome. Estou falando para você se despertar, se fortalecer, ver se o que você está fazendo você crê que é correto, já orou para ver se é Deus mesmo quem tem falado para você namorar fulana, fulano, casar com fulano ou fulana, já? Você já pediu a Deus, Deus já te orientou, é isto mesmo? Ou apenas é a necessidade da carne no momento e querer apenas um corpinho para te aquecer? Não. O melhor é saber a vontade de Deus, se é Deus que quer que você faça isso. Estou dizendo para que você não seja decepcionado. Tem pessoas que
serão decepcionadas, porque elas não ouvem conselhos. Então eu quero deixar claro para você, se você vai no caminho que você está indo, ouvindo o que você está ouvindo, e você recebe conselho, e você não atenta para aquilo, o que você vai passar lá na frente? Estou querendo te livrar de um perigo, de um abismo, de um divórcio, de uma separação, de uma tristeza. Estou querendo te livrar. Estou querendo te ajudar. Que Deus te abençoe. Que Deus dê graça a cada um de vocês para poder viver esta palavra. Não é fácil casar. São duas pessoas que têm naturezas diferentes e depois se unem e até que pensam em acordo uma com a outra. Não é fácil. E hoje os casamentos que nós temos no mundo hoje, eu arrumo a cozinha hoje, você arruma amanhã. Eu troco o bebê hoje, você troca amanhã. Ou eu troco agora, você troca a próxima fralda. Isso nunca foi da vida cristã. Isso é dessa vida nojenta, desse mundo no qual nós vivemos, que eles não sabem o que são. Eles querem misturar seus sexos e tudo mais, eles não sabem de onde vieram. Por isso fazem e agem desta forma. Não é como no tempo da minha mãe, que era mãe de família. Hoje quase que não pode dizer que é mãe de família. É mãe de escritório, é mãe de rua, é mãe que anda para lá e para cá. Mas quem é a mãe? Quem cuida são outras pessoas que cuidam. Que é a mãe, que dá o carinho, que dá o amor. É muito terrível, não é? O mundo que nós estamos vivendo, o pai, aquele que está presente nos momentos da vida prazerosa, mas da vida de luta, que está estendendo a mão, que está ajudando a esposa, abençoando os filhos. Nós estamos vivendo num mundo, a Bíblia diz, o mundo inteiro jaz no maligno. O irmão Brana diz, esta civilização é do diabo. Quer dizer, toda maneira que as pessoas pensam e fazem não é de Deus. Elas não se ajustam com a Bíblia. Elas se ajustam aos seus sentimentos e ao que a lei determina em seu dia. E o que suas carnes, através de pessoas idealizadas por Satanás, que suas mentes são ungidas pelo inimigo, elas ouvem mais do que ouvem os pais, do que ouve pastor, igreja, que está sempre para determinar a melhor coisa para as pessoas. Cuide melhor da sua vida, cuide melhor do seu marido, cuide melhor da sua esposa. Gaste todo o seu tempo com seus filhos. Todo o tempo, gaste com ele. Você não tem que gastar seu tempo com outra coisa senão com seus filhos, com a sua esposa. Você casou. As pessoas querem fazer tudo diferente, agir diferente. Não. É muito bom você saber que tem uma mãe que cuida. Hoje é que eu vou sentir mais falta da minha mãe, né? Mas eu tenho uma esposa que cuida de mim. Então, isso te ajuda a viver, a vencer, certo? Que eu tenho uma esposa que cuida de mim, que cuida da casa, que cuida de todo mundo que vai na minha casa, que luta, que dá a vida, quase não aguenta, mas dá a vida por isso, por causa de um ministério. Então, eu tenho que ser agradecido. Agora, o que fazem, o que nós fazemos um para o outro, certo? Nós não trocamos favores, nós fazemos o que o amor determina, o que a segurança, a dedicação de um para com o outro determina. Mas hoje não fazem isto. Então, pais, cuidem melhor de seus filhos, mais próximo, fazem as coisas para seus filhos. E a gente vê muitas vezes o marmanjo paga uma cerveja para o outro
mas o filho pede uma bala, um doce, ele manda o menino embora. Então, as pessoas não têm uma mente sadia, elas não estão bem. O menos que nós tivermos na vida, fazemos para nossos filhos. Eu vejo que o menos que eu tinha na casa do meu pai, dos meus pais, meu pai era um trabalhador, levantava de madrugada e chegava em casa depois que nós já tínhamos dormido. Vinha a pé do trabalho, mais de 2 horas andando a pé, até chegar em casa. Mas cuidava de nós, deu um paiol para nós morar, deu um galinheiro para nós morar, certo? Fez umas paredes em volta, e depois deu casa para nós morar. Tudo é o tempo, assim, tudo é o tempo. Você não pode querer tudo uma hora só, é o tempo. Mas é aquela dedicação de pai, de mãe, que está ao lado do filho, que faz de tudo, que faz alimentação, que faz mamadeira, que dá mamadeira, ao sofrimento destas mães que cuidam de seus filhos. Vocês que fazem isto ainda são de admirar, porque estamos há um século que não se usa mais fazer essas coisas. E quando tem uma mãe aí no mundo que dedica, como eu sei que tem, mães que nem cristãs são, mas dedicam totalmente a seus filhos, cuidando dos seus filhos. Isto é maravilhoso diante de Deus. Como nós, os pregadores, cuidar do povo. Eles pedem oração, estamos ali. Quando vocês veem e passam por um pedido de oração que eu não orei, cada pastor, o evangelista, cada um pode pegar e orar, certo? Você pode orar. E vocês que fazem o pedido de oração, creia, a oração não é a minha que vale, é Deus que vale. E todos nós cremos em Deus. Então, cada oração que for feita, cada pessoa que a gente atende com dedicação, respondendo uma por uma, que tem hora que você cansa, né? A gente é ser humano, e eu peguei um trabalho desse de atender, ainda mais WhatsApp, Face, então tem hora que eu deixo muita coisa para trás porque eu não dou conta. Eu espero que vocês entendam, mas aquilo que vocês podem fazer um pelo outro, faça, porque nós como pregadores devemos fazer para o povo e o povo para nós. Amém. Desculpe por falar tanto, né? Deus te abençoe. Quinta-feira tem mais, às 20h estaremos aqui adorando a Deus. Irmãos de Apucarana, Deus abençoe todos os irmãos. Você lembra o nome de todos aí? Não lembra? Irmão Euclides. Irmão Euclides e a irmã Eliana. A Eliana e Estefânia, a mãe dela, né? E tenho a esposa do irmão, não, também, eu falei a mãe dela, a samaritana, né? Deus abençoe também. Tem aquelas que faz a janta para nós quando nós vamos lá. Não lembro não, né? É a irmã, Neide. É Neide. Deus abençoe a irmã Neide, o esposo. Deus abençoe. Irmão Natanael de Castro. Irmão Natanael, faz tanto tempo que a gente não vê, né, rapaz? Faz tanto tempo que a gente não fala. Você não tem zap não, Natanael? Tem? Então passa o zap dele para mim. Ah, não sei lá. Eu não tenho falado com ele. Eu gosto de dar pelo menos um boa tarde, um bom dia. Talvez boa tarde eu não levanto. Eu levanto depois de... Irmão Euclides, irmã Conceição, irmã Zenaide. Deus abençoe. Estefânia Samaritana, Deus abençoe. E a filha dele, Deus abençoe. Cada um de vocês, irmã Eliana, o esposo, Deus abençoe. Todos vocês têm o irmão da irmã Eliana, o William, também. Deus abençoe o William, meu abraço.
Irmão Benevaldo tem a rádio dele, na Rádio Web Terceira Etapa, então transmite todos os cultos também, e se vocês querem ouvir, tem durante o dia, acho que é 24 horas, parece que isso daí está no ar, né? Eu já acordei de noite, está funcionando, então deve ser 24 horas no ar, tanto nós como o irmão Benevaldo também. E todos os irmãos aí de Cuiabá, Deus abençoe meus irmãos em Cuiabá. Minha saudação a todos vocês, gente que luta por esta palavra, por esta mensagem. Vocês por toda parte, aí no Guamá, Belém do Pará, Pastor Mendes, Pastor Gedielso, Pastor Ivair, Pastor Josué, Deus abençoe todos vocês aí que lutam por esta palavra. A gente não guarda o nome dos irmãos, o Pastor João Bispo, Pastor Sinival, Deus abençoe Pastor Sinival, todo o seu ministério, o Pastor Orlando, que nós temos comunicado ali de Belo Horizonte, Deus abençoe Pastor Orlando, sua família, sua congregação, muito bom ter sempre vocês conosco, o Pastor Julião, José Julião, de Jaíba, Deus abençoe, é Minas Gerais, né, Jaíba, divisa com a Bahia, Deus abençoe. É Sacramento, é o Pastor Sebastião, em Araxá, né? É Araxá, Pastor Sebastião. E temos também aquele pastor lá de Marabá, Pastor Raimundo de Marabá. E olha, aquilo que nós esquecemos, vocês nos desculpam, certo? Não lembramos o nome de todos. Volto a falar, não somos como o irmão Mesquita, né? O irmão Mesquita parece ter um computador na cabeça, né? Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado, e se Deus quiser, quinta-feira estaremos de volta. Boa noite a vocês do Brasil, África, Estados Unidos, também Argentina, né? Deus abençoe vocês lá de Londres e por toda parte, Moçambique, Zambésia, tem gente em Maputo e Marromeu, Chimoio, Gaia, Tete, e Beira, o pastor Benjamin também, lá em Mibanza, certo? Deus abençoe. Em Mibanza, Congo, Deus abençoe. E outros, o pastor Diamantino, em Luanda, Angola. Bom, cada pessoa, vocês que ouvem nós por aqui, e vocês gostam da mensagem, estão aí na África, e quer ter um companheirismo com algum pastor que crê na mesma mensagem, entre em contato conosco, e nós temos ali o pastor Diamantino, que é mais conhecido, que está há mais tempo conosco ali, fica mais fácil para vocês ter um companheirismo também, em conversas, certo? Em conversa, porque tem hora que para ir na igreja um do outro, talvez não tenha condições financeiras de um ir na igreja do outro, porque você tem que pagar avião, né? Tem que pagar ônibus, tem que gastar com gasolina, e talvez não pode fazer uma visita, certo? Não pode fazer uma visita, mas hoje já não pode fazer visita mesmo. Hoje está todo mundo dentro de casa, todo mundo quietinho. Então, ore a Deus, certo? Ore a Deus, ore um pelo outro, até que tenhamos uma oportunidade melhor. Vamos ver até o fim do ano, se melhora, para nós podermos ter nossa reunião de fim de ano aqui em Franca. Vai ser muito bom. Deus te abençoe. Boa noite, povo de Deus. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo, brana, ó vem.
ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Ó Alfa, Ômega, Cristo brana, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó Alfa, Ômega, Cristo brana, ó vem, ó vem, ó vem.